Surro parou no meio da calçada como quem perde o chão sem aviso. Os prédios altos de Seul pareciam ainda mais imponentes naquela manhã cinzenta, e o fluxo apressado de pessoas só aumentava a sensação de que ele estava deslocado. Olhou em volta uma, duas vezes, tentando reconhecer o nome da rua, a fachada do café, qualquer detalhe que confirmasse que não havia se enganado. Mas não havia confirmação alguma. Foi então que ele suspirou, baixo, quase imperceptível. Um gesto raro para alguém que sempre pareceu ter o controle de tudo. "Ai", murmurou em coreano, passando a mão pelos cabelos. "Você está perdido, né?" A voz surgiu de repente, com um sotaque suave e musical que não combinava em nada com o ritmo duro da cidade. Surro virou-se lentamente, como se tivesse medo de que fosse apenas imaginação. Mas não era. Olivia estava ali, segurando um copo de café quente com as duas mãos, usando um casaco claro e um sorriso curioso no rosto. Seus olhos castanhos observavam Surro com atenção genuína, sem pressa, sem julgamento. Ele piscou, surpreso. "Eu..." começou em coreano, depois hesitou. "Yes, a little." O inglês saiu contido, quase tímido. Olivia sorriu mais ainda, como se aquele esforço tivesse quebrado algo invisível entre eles. "Eu imaginei. Você olhou em volta exatamente 3 vezes", disse divertida. "Quem faz isso sempre está perdido." Surro arqueou levemente a sobrancelha sem saber se ria ou se sentia exposto. Antes que pudesse responder, Olivia deu um passo à frente e levantou o braço. Apontou. "É por ali", disse com firmeza, o dedo indicando a rua lateral que ele havia ignorado. "A estação que você procura fica depois daquela padaria." Surro seguiu o gesto com os olhos. O mundo pareceu se reorganizar no instante em que ele entendeu. O mapa mental finalmente fez sentido. "Ah", murmurou aliviado. "Obrigada." Ele se curvou levemente por educação, mas quando voltou a encará-la, percebeu que Olivia ainda o observava, não como quem ajuda e vai embora, mas como quem fica. "Você não é daqui, quer dizer, não parece." "Sou, mas faz muito tempo que não ando por aqui." Olivia assentiu devagar, como se entendesse mais do que ele havia dito. "Às vezes a cidade muda. Às vezes somos nós", falou, dando os ombros. "Quer companhia até lá?" Surro hesitou. Ele não costumava aceitar ajuda, muito menos de uma desconhecida, mas havia algo no jeito tranquilo de Olivia, na forma como ela apontou o caminho sem exigir nada em troca, que o desarmou. "Eu aceito", disse por fim. Os dois começaram a andar lado a lado, e Surro não percebeu naquele momento, mas aquele simples gesto, um dedo apontando a direção certa, acabava de desviar o rumo da vida dele para um caminho sem volta. E Olivia ainda não fazia ideia de quem ele realmente era. O silêncio entre eles não era desconfortável, era curioso. Surro caminhava com as mãos nos bolsos do casaco, atento ao ritmo dos próprios passos, enquanto Olivia seguia ao lado dele, observando a cidade como quem já tinha aprendido a enxergar beleza até no cinza. De vez em quando, ela lançava um olhar rápido para ele, discreto, quase como se estivesse confirmando que ele ainda estava ali. "Você fala coreano muito bem", Surro comentou, quebrando o silêncio. Olivia sorriu de canto. "Aprendi errando", respondeu. "Errando muito." Ele deixou escapar um leve riso, curto, sincero. Aquilo a surpreendeu. "E você?", ela perguntou. "Parece alguém importante, ou alguém tentando não parecer." Surro desviou o olhar, encarando a rua à frente. "Talvez os dois." A resposta vaga despertou ainda mais a curiosidade de Olivia, mas ela não insistiu. Havia aprendido, ao longo do tempo, que algumas histórias só se revelam quando se sentem seguras. Eles pararam em frente à padaria que Olivia havia mencionado. O cheiro de pão recém-assado se espalhava pelo ar, quente e acolhedor. Surro diminuiu o passo, como se não quisesse que aquele momento terminasse tão rápido. "É depois daqui", ela disse, apontando novamente. Ele assentiu, mas não se moveu. "Você está fazendo o que em Seul?", perguntou ele, finalmente. Olivia respirou fundo antes de responder. "Tentando recomeçar",
disse com honestidade. O Brasil ficou grande demais para o que eu precisava agora. Su-ho a olhou com mais atenção. Pela primeira vez percebeu que o sorriso dela não escondia tudo. Havia uma tristeza suave ali, bem guardada, mas real. Recomeços são difíceis, ele murmurou. Mas necessários, completou ela. Os olhares se encontraram por alguns segundos longos demais para serem apenas educação. Algo silencioso passou entre eles, reconhecimento talvez, ou destino, se alguém acreditasse nisso. Obrigado por me acompanhar, Su-ho disse, dando um passo para trás. Eu não esqueço gestos assim. Nem eu, respondeu Olivia, principalmente quando eles mudam o dia da gente. Ele sorriu, dessa vez sem reservas. Quem sabe a gente se encontra de novo, disse ele como se fosse apenas uma possibilidade distante. Quem sabe, ela respondeu, mas o tom carregava uma certeza que ela mesma não sabia explicar. Su-ho se afastou, desaparecendo entre as pessoas. Olivia ficou ali por alguns segundos, observando até ele sumir completamente. Só então percebeu que o coração batia mais rápido do que deveria por causa de um estranho, que não parecia mais tão estranho assim. E em algum lugar daquela mesma cidade, Su-ho também parou por um instante. Olhou para trás e se perguntou por que aquela brasileira tinha ficado na mente dele de um jeito que ninguém ficava há anos. Agora me conta, você acha que esse encontro foi apenas coincidência ou o começo de algo que nenhum dos dois consegue evitar? Comenta aqui o que você acha que vai acontecer quando eles se reencontrarem. O dia avançou mais rápido do que Olivia gostaria. Ela tentou se concentrar nas tarefas simples que havia se imposto. Arrumar o pequeno apartamento, responder mensagens atrasadas, praticar coreano, mas a imagem de Su-ho insistia em voltar. O jeito contido, o olhar atento, a forma como ele parecia carregar um peso invisível nos ombros. É só curiosidade, murmurou para si mesma, fechando o notebook com mais força do que o necessário. Mas não era só isso. Do outro lado da cidade, Su-ho estava sentado em uma sala ampla, silenciosa demais para alguém que ainda sentia o cheiro de pão quente da padaria. À sua frente, uma mesa longa. Ao redor, rostos atentos. O senhor se atrasou, disse um dos homens, em tom respeitoso. Eu sei, respondeu Su-ho, ajustando o relógio no pulso. Me perdi no caminho. Houve um breve silêncio. Ninguém ousou comentar. Ele apoiou os cotovelos na mesa, tentando focar no assunto da reunião, mas algo o incomodava. Não era o contrato, nem as cifras, nem as expectativas que sempre recaíam sobre ele. Era o sorriso de uma brasileira que não fazia ideia de quem ele era. Horas depois, já à noite, Olivia decidiu sair para caminhar. A cidade iluminada parecia menos intimidadora àquela hora, quase acolhedora. Ela parou em frente a um pequeno mercado, indecisa sobre comprar algo ou apenas voltar para casa. Olivia? O coração dela deu um salto. Virou-se devagar. E lá estava ele. Su-ho parecia tão surpreso quanto ela, como se também não acreditasse naquela coincidência. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, reconhecendo no outro algo que o dia não tinha conseguido apagar. Ele começou. Pensei em você hoje. Olivia sentiu o rosto esquentar. Eu também, confessou antes que pudesse se controlar. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso que parecia surgir apenas quando ela estava por perto. Acho que te devo um café, ou talvez uma explicação melhor sobre mim. Acho justo, respondeu ela, rindo baixo, mas só se você me disser seu nome completo dessa vez. Su-ho hesitou por um instante quase imperceptível. Um segundo em que o mundo que ele conhecia ameaçava colidir com aquele que começava a nascer. Kim Su-ho, disse enfim. E o seu... Eu já sei que não é só Olivia. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Então você também percebeu. Eles começaram a caminhar juntos, lado a lado, novamente. Mas dessa vez, nenhum dos dois estava perdido. Só não sabiam ainda o preço daquele reencontro.
O café era pequeno, quase escondido entre duas lojas antigas. As luzes amareladas criavam um clima íntimo, e o som baixo de uma música suave preenchia os espaços que o silêncio não alcançava. Olivia sentou-se de frente para Su-ho, envolvendo a xícara quente com as mãos, como se precisasse daquele calor para se manter firme. Então, ela começou, quebrando o silêncio. Qual é a explicação que você me deve? Su-ho respirou fundo. Pela primeira vez desde que se reencontraram, o olhar dele perdeu a segurança habitual. Eu não costumo me apresentar como quem realmente sou, disse com honestidade, porque quando faço isso as pessoas mudam. Olivia franziu levemente a testa. Mudam como? Passam a me olhar com expectativa, ou interesse, ou medo, respondeu. Nunca como alguém comum. Ela o observou por alguns segundos, atenta a cada palavra. E você quer ser comum? Su-ho sorriu, triste. Só por um momento. Ele então contou. Falou sobre a empresa da família, sobre o cargo que ocupava, sobre o peso de decisões que afetavam milhares de pessoas. Falou da solidão que vinha junto com o sucesso, dos relacionamentos que nunca começaram de verdade porque sempre esperavam algo dele. Olivia ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, o coração dela batia forte, não por desilusão, mas por compreensão. Sabe o que eu vejo? Ela disse, por fim. Su-ho ergueu o olhar. Um homem que se perdeu na própria vida e ficou aliviado quando alguém apontou o caminho. Completou ela com um sorriso suave. Ele engoliu em seco. Você não está decepcionada? Não, respondeu, firme. Eu vim para a Coreia porque precisava lembrar quem eu era sem rótulos, e você parece precisar da mesma coisa. O silêncio que se seguiu não era pesado, era cheio de significado. Su-ho estendeu a mão sobre a mesa devagar, dando a Olivia tempo para recuar. Ela não recuou. Tocou a mão dele com cuidado, como se aquele gesto fosse um acordo silencioso. Talvez a gente não tenha muito tempo, disse ele, baixo. Nem um caminho fácil. Mas a gente sabe para onde apontar, respondeu ela. Eles saíram do café juntos. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo apressado, indiferente ao que nascia ali. Su-ho parou na calçada e olhou para Olivia como se quisesse memorizar aquele instante. Fica, disse ele, baixo. Pelo menos hoje. Ela sorriu, sentindo o coração escolher antes da razão. Eu fico. E ali, no meio da rua iluminada, sem promessas exageradas ou finais perfeitos, eles entenderam que algumas histórias não começam com certezas. Começam com coragem. Porque às vezes, tudo o que a vida pede é alguém que aponte o caminho certo, e alguém disposto a seguir.